Boa! E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Tudo jóia? Então vamos seguindo com a nossa série dos Joias Dev. Esse é o nosso segundo vídeo, mas ele saiu depois. O terceiro e o quarto saiu antes. Mas é que tinha outros assuntos que eu queria gravar antes, mas esse é bem importante. Acho que vai ser uns vídeos que vai ser a base dessa série, que é a orientação a objetos. Então a gente viu no nosso primeiro vídeo um pouquinho lá sobre introdução à programação. Então a gente viu alguns recursos, algumas ferramentas para a gente usar aí no dia a dia para programar, para desenvolver. E a gente tem a orientação a objetos, né? O .NET, né? Mais especificamente as linguagens, né? O C Sharp e o VB, eles trabalham de forma orientada a objetos, assim como o Java também. E a gente tem outras linguagens também, o Python também consegue trabalhar com esse esquema de orientação a objetos, tá? Mas voltando um passo atrás, existem formas de a gente desenvolver, de a gente programar. E uma primeira delas que surgiu, a gente programava nosso código de forma estruturada. Isso quer dizer que o nosso código ele funcionava assim. Ó. Ele começava na linha um e se seu programa tivesse 500 linhas, ele ia terminar na linha 500. Então ele ia processar linha a linha. Linha um, depois 2, 3. E isso ele ia fazendo de forma é, procedural, né? Ele ia linha a linha, tá? E depois disso o pessoal criou uma outra forma de fazer. Não é nova, tá? Já tem bastante tempo que existe essa orientação a objetos. Que basicamente, ao invés de você processar o seu código, o seu sistema, a sua solução, linha a linha, você vai deixar o seu código implementado, organizado ao longo do seu projeto, utilizando um recurso chamado classes. Daqui a pouco a gente vai entender de secar a classe aí certinho. Mas você deixa o código distribuído entre classes e ele não sai processando linha a linha. Ele vai processar o que for preciso para atender um problema, resolver uma situação, de acordo com a necessidade quando você invocar aquele trecho daquele seu código, tá? Então, a principal diferença é essa, ele não vai linha a linha, né? Ele executa, tem uma linha, tem uma ordem, né, para começar a fazer o processamento, mas você não precisa ter que codificar naquela ordem. Você consegue deixar o código mais flexível e melhor organizado também, para você poder trabalhar com ele, tá bom? Então a gente vai usar o Visual Studio, tá? Pode instalar ele aí, ou se você já tiver, a gente vai trabalhar com ele, 19 ou 22. E a gente vai ver alguns assuntos aí ao decorrer desse vídeo. Então eu vou trazer aqui rapidinho uma colinha. Então tem bastante assunto para a gente ver. Então nós vamos falar sobre classes, objetos, são os dois principais conceitos que você tem que sair daqui hoje entendendo, tá? Essa é a minha missão, que você entenda classes e objetos. E aí você tem um monte de palavrinhas, de recursos, de funcionalidades que funcionam junto com essas classes e esses objetos, tá? Nós temos métodos, atributos, modificadores e tem todos esses conceitos aqui que a gente vai ver hoje, beleza? Então vamos trabalhar, vamos ver isso, o conceito e aplicar de forma prática, para não ficar uma coisa tão abstrata, tá? Então você já vai ver o conceito e já vai implementar ele aí também. Você pode ir seguindo, fazendo, ou se você quiser prestar atenção, depois codar também, não tem problema, beleza? Então vamos começar. Então a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o conceito sobre classes, tá? Daqui a pouco a gente já vai abrir o Visual Studio aí para a gente fazer os exemplos, né? Codificando. Mas a ideia de classes é assim, ela é o local, basicamente, onde a gente programa. Vai ser onde a gente vai desenvolver os nossos códigos. E a classe, além dela ter esse local para a gente codificar, ela dá essa flexibilidade para a gente. Eu não preciso já processar aquilo. Eu desenvolvo o código lá e quando eu precisar, eu faço a chamada para essa minha classe, tá? Então, é a base da orientação a objetos. São duas palavrinhas, a classe e os objetos, e elas estão bem ligadas aí, tá? Então, você programa na classe, você vai codificar e basicamente a classe ela serve para você pegar qualquer item, objeto, qualquer coisa, algum conceito, um agente, uma entidade do mundo real e você vai transformar aquilo num código. Então, se você tem que fazer alguma aplicação, por exemplo, de streaming, que ela lide com os filmes, séries, vídeos, então você vai ter classes que elas vão poder pegar
todos os conceitos, todas as características de um filme ou de uma série, e você vai codificar isso de forma que você consiga representar aquele contexto, aquele assunto. Então você consegue codificar lá uma classe que represente os filmes ou as séries, tá? Então, basicamente é isso. É a representação de alguma coisa do mundo real, mas você faz isso via digital, eletrônica, no seu programa, no seu sistema, tá? E aí tem dois conceitos assim que eu aprendi lá no comecinho e que me ajuda muito assim para entender, explicar, até quando fazia prova na faculdade lá para entender certinho os conceitos de classe e objeto também. Tem dois exemplos assim que são bem legais para você compreender. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui que ela tá dando uns chutes. Vou deixar sem a câmera por enquanto. Que é o seguinte: a classe, você poderia, para entender o conceito, pensar em bolos, por exemplo. Você quer fazer bolo. Bolo mesmo, chocolate, fubá e outros sabores. Quando você vai fazer o bolo, a gente vai deixar de lado um pouquinho a parte da receita, tá? Que é importante para fazer o bolo. Só que você tem a forma, certo? Aí você tem formas que são quadradas, você tem formas que são redondas, forma que é um pouquinho mais alta, outras mais baixas. Então, a forma, ela serve para eu fazer bolos, certo? E todos os meus bolos, eles vão ter um formato ou um jeito parecido. E isso vai depender de acordo com a minha forma. Então, a minha forma quadrada vai fazer diversos bolos quadrados. E a minha forma redonda também diversos bolos redondos. Então, essa é a mesma definição para classe. Eu consigo fazer diversas coisas, diversos bolos, utilizando a mesma classe. E todos os bolos vão ser iguais? Eles vão ser, assim, semelhantes, parecidos na forma. Só que não necessariamente eles vão ter o mesmo sabor. A partir de uma mesma classe, eu poderia criar um bolo de chocolate, ou eu poderia fazer um bolo de limão, um bolo de fubá, ou do gosto que você achar melhor. E esses bolos, o bolo propriamente dito, feito a partir daquela forma, é o que a gente chama de objeto. O que é o objeto? O objeto é a representação de alguma coisa. Então eu uso a minha forma, a minha classe de bolo, e a partir dela eu crio vários objetos, vários bolos, bolo de chocolate e assim segue, tá? Então esse é um exemplo bem, assim, simples de você entender e não fica tão abstrato. A gente fala em inglês que é um template, um modelo, né? A partir dele eu consigo criar vários bolos. Uma outra analogia que a gente tem também eu posso falar um pouquinho assim em construção. Então eu tenho lá casas, né, em condomínios, ou então eu tenho apartamentos. Para poder construir e fazer aquela casa, você tem lá diversos profissionais que pensaram, estudaram, analisaram. Então você tem engenheiros, arquitetos, e eles desenham uma coisa que chama planta. A partir dessa planta, eles vão permitir que você, se você tiver lá um, um prédio lá para fazer apartamentos, você consegue construir vários apartamentos no mesmo prédio e todos eles vão ter o mesmo, vão ser parecidos, o mesmo modelo, porque eles estão seguindo aquela especificação daquela planta. Então é a mesma ideia do bolo também. Então as casas serão semelhantes, mas não serão as mesmas, elas podem variar. Você vai ter a mesma disposição de quartos, dos cômodos, das paredes, só que cada um vai fazer a sua casa do seu jeito. Quando você for mudar para lá, você pode pintar as paredes com cores distintas, diferente do seu vizinho. Você pode fazer a disposição dos móveis de forma diferente. Então, a planta serve para poder fazer casas. Só que cada casa tem sua característica, cada casa vai ter a cara do seu dono, vai ter o jeitinho dela. Então, são essas duas analogias bem fáceis de entender de classe, tá bom? Então, é o local que a gente faz o nosso código, ela é a representação de alguma coisa do mundo real que a gente precisa transformar num aplicativo, num sistema, e a partir delas nós criamos objetos. E a gente trabalha com um monte de objeto aí nos nossos códigos, tá? Então, esses são os dois principais conceitos da orientação objeto: classe e objeto. E a partir dela a gente vai destrinchando aqui, vendo um monte de coisa, tá bom? Então, vamos ver isso de forma prática, antes da gente seguir com os próximos conceitos. A gente vai criar aqui um novo projeto no Visual Studio, tá? E a gente já viu isso no vídeo sobre introdução à programação, mas a gente tem aqui no Visual Studio diversos modelos de projetos também para eu criar.
Então, eu posso criar aplicação web, dependendo, eu posso criar uma biblioteca, eu posso criar uma API e eu posso criar projetos de outras linguagens também. O nosso foco aqui vai ser no C Sharp. Mas eu posso criar aqui, ó, tem essa gama de linguagens que eu posso criar meus projetos. Em TypeScript, Visual Basic, Python, JavaScript, C++ e aí vai embora, tá? E você consegue adicionar outros recursos, outras linguagens para criar os seus projetos. Para o nosso começo, tem um tipo de projeto que se chama Console, Console Application. À esquerda ele mostra para mim os principais modelos que eu costumo trabalhar. Então ele mostra os templates recentes. Pode ser que não apareça para você aqui, se você está começando agora, se você acabou de instalar ou você costuma trabalhar com outros tipos de projeto, pode ser que a console não apareça aqui. Então você vai vir aqui ó, em cima e aí você vai digitar aí, ó, console application. Conforme você digita, ele já vai filtrando, tá? Então a gente tem esse tipo de projeto de console, mas tem diferentes, né? Esses dois aqui, por exemplo, a diferença deles é que esse do .NET Framework, ele funciona em aplicações .NET, que é o .NET clássico, o primeiro lá que surgiu, que foi passando por atualizações, inclusão de recursos, mas ele funciona no Windows, tá? Então, se você quiser aplicações que funcionem em múltiplas plataformas, em Linux e Mac, então você usa esse tipo de console application, tá? A gente vai trabalhar com esse. E a gente cria soluções no Visual Studio. Essas soluções vai ter um nome e ela pode conter um ou mais projetos dentro dela, tá? Então, o nome dessa solução, a gente vai dar para ela aqui, ó, Programação Orientada a Objetos. Vai ser o nome da minha solução. E aqui, ó, meu projeto, eu posso dar esse mesmo nome e eu vou colocar um pontinho aqui para ele, ó, de introdução. Certo? Então, vou clicar aqui em avançar. E aqui eu tenho a versão do .NET, né? Vamos deixar 3.1. E eu vou pedir para ele criar. A maioria desses conceitos que a gente vai ver, eles se aplicam independente da versão, tá? Porque é mais o core mesmo, o principal. São os principais aspectos da orientação a objeto. Isso vai se aplicar também para o Java, com alguma ligeira mudança, mas a maioria aí do código você vai ver que é bem parecido e de outras linguagens também, tá? Então ele carregou aqui para gente. No vídeo sobre introdução à programação, eu comentei que quando eu crio um projeto, ele tem essa classe Program, que ela é a classe inicial, é o código inicial do meu projeto, que a gente criou aqui de introdução. É a partir dele que o meu código começa a ser executado, tá? Mas repara que ele tem essa palavrinha-chave aqui, ó, de class. E é justamente com essa palavrinha aqui que a gente cria as nossas classes, tá? Então é bem simples. Basicamente, você vai colocar esse nome aqui, ó, essa palavrinha-chave class. E para definir o nome da classe, você coloca esse nome na frente, depois de class, tá? Tudo que você for programar na sua classe, para saber que pertence a ela, você tem esse delimitador aqui de chave, ó, onde ele abre e fecha. Tudo que tiver aqui dentro vai ser o que vai fazer parte de uma classe. No caso dessa classe Program, o que faz parte dessa classe são esses códigos aqui, que ele é um método, mas daqui a pouco a gente vai ver os métodos, tá? A gente vai entender esse estático, o que são cada uma dessas partes do código, tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma classe. Além disso, eu tenho algumas bibliotecas, né? Estão aqui em cima, que eu utilizo para poder fazer meu código. Então, esse system tem algumas funcionalidades que eu preciso para poder criar minhas classes e fazer o código. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó, nessa janelinha do Solution Explorer. Eu tenho essa janela e dela ela vai mostrar para mim o meu projeto, tudo que eu tenho. Eu posso ter dependências, que são basicamente bibliotecas que eu incluo para poder fazer determinada ação. Então, se eu quiser criar uma rotina de envio de e-mail, se eu quiser gerar um arquivo PDF, se eu quiser acessar um banco de dados, eu vou adicionando aqui bibliotecas que permitem, ela concede alguns recursos para eu poder fazer essa ação, tá? E aqui eu tenho o .NET Core, que é a biblioteca principal aqui
que é disponibilizada para a gente no nosso projeto, tá bom? Se você olhar, ó, eu tenho a minha solução, ela tem um projeto, e eu tenho dentro desse projeto apenas uma classe. A classe que inicia tudo, a minha classe Program. E para rodar esse código, eu clico nesse playzinho aqui, ó, que ele inicia, ou então eu posso usar a tecla F5 do teclado, que ele já inicia para a gente o código, tá? O F5 ele já vai executar o código por completo e vai mostrar o resultado para a gente. E existem outras formas de eu fazer o meu código funcionar e até fazer um teste dele. Que eu tenho as teclas F10 e F11, tá? Na tecla F10 eu vou debugando o código, né? Ou seja, eu vou passando linha a linha o que está acontecendo, eu consigo ver as chamadas, e o F11 faz a mesma coisa, só que ele entra no detalhe, tá? De onde eu tiver algum código a mais para ser lido. Então, ó, você vai ver que o resultado basicamente é o clássico lá, se você está começando com programação, ou quando você começou, geralmente sempre tinha um exemplo do Hello World, né? Olá Mundo, que é para você saber como é que cria um programa inicial que pelo menos diga para a pessoa: Olá Mundo, Hello World, eu tô aqui, hein? Tô chegando, vou começar a programar e vai dar bom isso, hein? Então, esse programa basicamente inicial ele faz isso, tá? Então, o que o meu código vai fazer? Ele vai, a partir dessa classe program, vai chamar esse primeiro código aqui que ele chama de main. Main significa principal. E aí ele vai executar esse comandinho, ó, dessa linha aqui 9. Essas linhas, elas ajudam a gente a saber qual que é a linha da minha classe aqui, ó. Ah, se você tiver algum problema na linha 9 nesse trecho do código, você não precisa ficar percorrendo todas as linhas para achar o problema. Você já vai saber que nessa linha 9 que você teve alguma falha. Então, essa minha ferramenta, o Visual Studio, essa IDE, esse ambiente de desenvolvimento, ele me ajuda com uma série de coisinhas bacanas, aqui, coisinhas maneiras. Por exemplo, essas linhas de código para a gente poder saber onde é que a gente codificou cada coisa, essa janela para entender quais são os componentes do nosso projeto. Então é bem legal para a gente trabalhar com ele, tá? Então, ele basicamente tem uma classe, mas eu quero criar minha própria classe para a gente ver isso na prática. Vamos criar nossas classes e entender esses objetos aí. Então eu clico com o botão direito no meu projeto e eu vou adicionar uma classe, tá? E eu já tenho uma opção aqui, ó, no adicionar, lá embaixo, ó, chamada class. Então essa palavrinha-chave class é o que eu uso para poder criar minhas classes, tá? Então, quando eu clico para adicionar uma classe, eu vou basicamente definir um nome para essa classe. Então vamos supor que a gente queira falar sobre carros, tá? Ó, então eu vou ter um carro, vai ser a minha classe. E se você reparar, quando eu crio ela, ela aparece com uma extensão aqui, .cs. Esse .cs é uma extensão das minhas classes no .NET, no C Sharp, tá? Por isso que ele tem essa extensão aí. E quando você cria, você vai ver que ele já vai aparecer aqui, ó, pra gente. A palavrinha-chave aqui, ó, class, e o nome que eu defini, carro, para minha classe, tá? Então vai ser aqui que a gente vai fazer o nosso código, que começa a brincadeira, tá? Então aqui tem uma parte aqui ó, de bibliotecas auxiliares que ele já inclui pra gente. Depois a gente vai entender se a palavrinha-chave que usa em tudo daqui a pouco, tá? E eu tenho esse namespace também, ó. Então o namespace, basicamente, ele é uma forma que eu tenho de organizar meu código. Em Java a gente chama isso de pacotes, né? Os packages. Então, se eu criar algumas pastinhas aqui para organizar meu código, estruturar ele, eu falo que eu estou criando namespaces, tá? É só a forma de organizar. E por padrão, o primeiro namespace que ele cria, ele é de acordo com o nome do meu projeto, né? Ó. Então a gente criou programação orientada a objetos, ponto introdução. Então esse vai ser o meu namespace, tá? Eu consigo visualizar isso também clicando aqui ó, com o botão direito em propriedades do meu projeto. E aí eu tenho uma série de configurações que eu consigo ver, que eu posso fazer para o meu projeto. Ele está carregando a telinha aqui e tal. Aqui carregou. E aí aqui eu consigo definir ó, o nome do meu namespace default. Default é mesmo que standard, padrão, né? Então se eu alterar aqui, quando eu criar os próximos, eu vou criar nesse padrão, tá? E aqui eu tenho informações do meu projeto. Se
você precisar migrar sua aplicação e mudar a versão dela do .NET, você consegue mudar por aqui, ó, seu Target Framework. Então a gente está mexendo na 3.1, se você instalar, por exemplo, a versão 6.0, então você poderia usar o seu projeto para 6.0 mudando aqui. Só tem que tomar cuidado, pode ser que tenha algumas funcionalidades que não funcionem, não existam para a versão que você alterar, aí você vai ter que ajustar o código para funcionar de acordo com aquela versão, tá? Bom, isso é mais só para a gente saber essa parte do namespace. Mas vamos para nossa classe carro. Eu quero, basicamente, montar nossa, como se fosse a forminha do bolo, a planta lá. Eu quero representar carros do mundo real. Então eu posso modelar o meu código de forma que ele represente um carro. O nome já é um bom começo, tá? Estou definindo que aqui eu vou criar carros. Mas que características que eu tenho para configurar um carro? Eu posso ter, por exemplo, o modelo dele, né? Então eu crio aqui umas variáveis com algum tipo de dado. Então, por exemplo, o modelo do meu carro, eu vou dizer que ele é um texto, certo? A partir desse modelo, eu consigo falar qual que é o carro. Eu posso ter aqui, que mais? Posso ter a cor do carro? Não, eu poderia colocar aqui, ó, cor. Tá bom? Eu posso ter também, por exemplo, falar de que ano que é aquele carro. Então, eu colocaria aqui, ó, um inteiro, né? Porque é um número, pro meu carro aqui, ó, o ano dele. Então, eu tenho três aqui atributos. Eu chamo isso de atributos, tá? Ou no começo é atributo, depois a gente vai ver as propriedades também. Então, cada atributo, ele diz para mim o que que um carro tem, que é o que caracteriza ele. Então, ele pode ter um modelo, pode ter uma cor, ele pode ter um ano e você pode adicionar mais atributos para ele, tá? A gente vai começar com esses, por enquanto, certo? Então, definir aqui os atributos para o meu carro. Se a gente voltar aqui na nossa classe Program, e eu vier aqui, ó, onde está esse trechinho aqui do código main, eu vou só remover essa mensagem do Hello World e eu quero ver esse carro, ó, se ele aparece aqui para mim. Olha, ele aparece, tá vendo? Então eu consigo utilizar essa classe agora, carro, que eu tinha criado aqui inicialmente. E quando eu falo que eu estou criando, na verdade a classe é uma só, mas eu crio objetos. Para criar um objeto, você dá um nome para ele. Por exemplo, eu poderia ter o nome aqui carro, tá? Então, primeiro eu coloco o tipo da minha classe, depois o nome desse objeto. E nessa linha eu estou criando um carro. Ok? Boa. Para poder utilizar ele, se eu quiser aqui vir e eu vou clicar aqui, ó, e eu quero acessar aquelas informações, ele não aparece para mim, tá vendo? Ó? Ele tem algumas opções aqui e a gente já vai entender por que que elas aparecem, tá? Mas basicamente é uma coisa relacionada à herança. Só que aqueles atributos não estão aparecendo para a gente, ó. Modelo, cor e o ano. Eles não aparecem para a gente a princípio, tá? A gente precisa definir aqui, ó, que esse atributo seja uma propriedade. E por enquanto, depois a gente vai entender no detalhe o que que é esse get e set, mas ele é o que permite a gente definir valores e pegar esses valores do meu carro, tá? Então eu tenho aqui meu objeto carro e eu consigo acessar aquelas informações, só que para poder acessar elas, tem uma outra palavrinha que a gente vai precisar aqui, a gente vai usar como public por enquanto, tá? Isso é referente a modificadores de acesso. Daqui a pouco a gente destrincha cada um deles, tá? Mas a princípio eu tenho que deixar ele como público para poder acessar essa informação, tá? Então eu vou incluir em dois, tanto no modelo quanto na cor, e não vou atribuir para o ano, tá? Só para você ver a diferença. Então tem aqui meu objeto carro, e se eu colocar o ponto, ele vai aparecer agora, ó, o modelo, e ele também vai aparecer a cor, tá vendo? Porque eu coloquei o public e aí ele permitiu que agora eu consiga visualizar, tá? Agora eu tenho aqui, ó, para minha cor. Então eu vou definir que a cor do meu carro vai ser, por exemplo, azul. Quero fazer isso, tá? Dizer que o meu carro ele é azul. Primeira coisa, para poder utilizar esse objeto,
que eu criei, eu não consigo usar ele assim direto. Ó. Eu crio, né? Declaro ele e quero já utilizar e definir valores para ele. Porque ele vai dar um erro falando que esse carro não está assinado. O que significa esse assinado? Eu não criei de fato esse objeto. Eu apenas declarei ele. Para eu poder criar um objeto e utilizar, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Eu vou digitar o nome do meu objeto, que no caso eu falei carro, mas poderia ser X, ó. Tá bom? Ó, se eu usasse X, eu poderia usar X aqui. E aí eu vou fazer assim, ó, igual. E eu vou usar essa palavrinha-chave new, carro. Então é assim que eu instancio o meu objeto. Essa é a palavra que a gente usa, tá? Instanciar. Então a partir dela, agora eu consigo utilizar esse objeto, tá? Então eu consigo definir valores aqui para os meus atributos, para o meu modelo, cor e ano. Então aqui eu coloquei um valor para minha cor do meu carro, coloquei como azul. E agora eu quero aqui no finalzinho, eu vou usar aquele atalho CW, né, do snippet do código, duplo tab, e aí eu vou definir que aqui eu quero que ele mostre para minha cor, ó. A cor do carro é 2 pontos. Então a gente vai ter aqui, ó, vou diminuir um pouquinho que tá bem grande a fonte, né? Vou concatenar isso e eu vou colocar, ó, meu carro X ponto, o atributo da minha cor. Ele vai mostrar pra gente, tá? Então vamos testar isso linha a linha, ó. Vou digitar o F10 agora, por código executar, e a gente vai ver isso na prática, tá? Ó, esse objeto, vamos ver como é que funciona esse lance da memória que eu falei que ele cria. Então a setinha do mouse tá aqui, a gente vai vir com F10, ó, ele rodou, executou a linha 9, ele tá na linha 10, mas não executou ela. Se você levar o mouse aqui no X, você vai ver que ele aparece como nulo, ó. Então quando eu declaro um objeto que pertence a uma classe, inicialmente ele aparece como nulo. Isso quer dizer que ele não foi alocado na memória ainda para eu poder utilizar. Quando eu faço esse comandinho new, ou new, você vai ver que agora ele vai criar um local na memória. E agora eu tenho um objeto instanciado, ele mostra o tipo. E aqui ele vai mostrar quais são os atributos dele, né? Ó, tem o ano, cor e o modelo, tá? Ó, tenho esses três aqui, ó. Ano, cor e modelo. Certo? Legal. E a minha cor, aliás, esses objetos, ó, eu coloquei como texto string, ele aparece como nulo, porque eu não defini um valor para ele. E o meu inteiro ele inicia com 0, tá? É a forma como ele inicia os tipos de dados. Então, quando eu executar essa linha 12 da F10, você vai ver que a cor vai aparecer agora azul. Então, esse meu carro X, esse objeto X, ele tem uma cor azul. E se eu chamar ele através do pontinho, ó, coloco x.cor, então ele vai conseguir mostrar pra gente, ó, com esse comandinho da console, o texto estático, né, ó, a cor do carro é, e ele vai puxar aqui, ó, esse atributo azul. Ele mostra pra gente. Legal? Boa! É assim que a gente trabalha com o objeto. Eu crio ele, instancio, e aqui eu consigo definir as propriedades para ele. Tá? Então eu posso colocar um modelo, por exemplo, aqui ele é um Gol. Tá? Então tem aqui cor e o modelo dele. Então, com isso, eu consigo agora escrever, por exemplo, aqui, ó, qual que é o modelo do meu carro. Eu posso copiar essa linha e colocar aqui no texto, ó, o modelo do carro e aqui vai vir o modelo, né? O model, né? Aí ele não entende. Modelo. Boa. Então, se a gente executar de novo, agora eu vou só o F5 para ele rodar tudo. Você vai ver então que ele vai escrever pra gente lá o modelo desse carro, tá? Então tem o azul e o modelo do carro é Gol. E repare que eu usei aquela classe carro para criar um objeto. Mas eu poderia ter, deixa eu só tirar isso aqui, ó. Que a gente ia precisar já disso, mas a princípio não, tá? Pode deixar só os atributos aqui, tá? Vamos só definir também o ano do carro. Ele me trollou aqui, agora ele apareceu. Fizemos 2020, não. Ele tá reclamando aqui por causa da visibilidade, né? Ele tá falando que não tá enxergando. Então deixa como público.
Vamos colocar público aqui para os dois. Ó. E agora ele enxerga, tá vendo? E o ano também, vamos colocar como público. Legal. Então aqui eu consigo então, ter essas informações do meu carro, tá? Ó. Então vamos colocar aqui também ó, o último aqui. O ano do carro. Só ano, tá bom, né? O ano do carro é... Deixa esse cor também em maiúsculo. E aqui eu chamo aqui ele com o ano. Então assim que eu crio meu objeto. Dá para simplificar também essas duas linhas aqui, tá? Ao invés de eu criar o meu objeto e depois instanciar, eu posso fazer isso direto. Então, eu posso fazer ele desse jeito, ó. Eu declaro ele aqui à esquerda e à direita eu coloco igual. Na verdade, o igual é o meio, né? E à direita eu já instancio ele. Então, nessa linha ele já declara e aloca na memória um objeto carro. E aí eu consigo definir os valores para ele, cor, modelo, ano, tal. Fica melhor, né? Fazendo numa linha só. Legal. O que mais? Eu posso criar agora outros carros. Então, eu posso ter, por exemplo, um carro Y. Através da mesma classe. Ó. Tem um Y igual, novo, e aí eu vou ter meu carro. E agora a ideia vai ser a mesma, tá? Ó. Vou até deixar juntinho aqui esses atributos, porque aí eu consigo fazer eles aqui. Só que o meu objeto agora é Y, certo? E aí eu tenho um carro, por exemplo, prata, vai ser um lá, Celta 2012. Então, ó, repara que ó, usando a mesma classe, eu estou criando diversos objetos. Foi o que a gente comentou do bolo lá e da planta, tá? E aí cada um deles vai ter suas especificações, especificidades, vai ter o seu jeitinho personalizado, né? Cada um vai ter uma cor diferente. Ele pode até ter a mesma cor, mas cada um se refere a um objeto específico, tá? Meu objeto X e meu objeto Y. Então eu tenho dois objetos distintos e cada um deles tem seus valores aí, suas características. Beleza? Ó. Então eu tenho informações do meu carro azul, do meu Gol e também do meu Celta, né? Do meu carro prata. Cada um tem seu ano e sua cor, você já entendeu a ideia, certo? Então eu poderia criar 100, 200, 500 carros e usar isso para minha aplicação, por exemplo, de uma concessionária de venda de carros. Então eu poderia fazer o cadastro dos carros e utilizar no meu sistema normalmente, tá? Boa. Eu vou deixar então aqui apenas um carro, tá? A princípio, ó. Vamos deixar eles ainda, depois a gente utiliza. Vou voltar na classe. Então a gente viu a primeira parte, ó. Eu defino o nome da classe e aqui eu tenho os meus atributos, que são as características do carro. Os atributos têm a ver com o que o meu carro tem. O que, que ele tem? Ah, ele tem cor, tem modelo, tem ano. Legal. Só que uma classe, além de definir os atributos, ela também pode definir as ações do meu carro. Essas ações do meu carro ou da minha classe, ela define o que, que a minha classe, o meu objeto vai poder fazer. Então, vamos pensar em algumas ações que um carro pode ter. Eu poderia ter, por exemplo, um carro ele pode acelerar. E eu geralmente uso o verbo para poder representar essas ações. Então, se eu quero dizer que o meu carro ele vai acelerar, ó, eu vou ter essa palavrinha-chave aqui, acelerar. Só que isso daqui não é um atributo. E para representar que é uma ação, eu vou usar esse parênteses, tá? Eu abro e fecho parênteses. E eu tenho essas chaves também, tá? E a ideia dessa ação é que ela faça alguma coisa. Esse alguma coisa a gente chama de método. O método ele é bem parecido com o recurso que a gente tinha antigamente, chama funções. Que é um trechinho de código que ele faz alguma ação, faz alguma coisa. Então os métodos são as funções aqui, tá? Na orientação objeto. E como é que funciona o método? O corpo dele, ele tem um nome, você atribui o nome para ele, igual a gente fez para a classe. Aí ele tem esse parênteses, abre e fecha chaves. Só que eu tenho um outro item que é o que ele está reclamando aqui, é que eu tenho que ter um tipo de retorno, tá vendo? O método deve ter um tipo de retorno. Isso significa que ele vai retornar algum valor, seja um texto, um número ou nada, mas eu tenho que especificar o que, que ele vai fazer. Então, no nosso caso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter mais um atributo aqui, que eu vou chamar de velocidade, tá? Vou usar como inteiro, a princípio.
Vou ter a velocidade do meu carro, sei lá, é só velocidade, tá bom. O que que eu vou fazer? Quando eu chamar essa ação de acelerar, eu vou aumentar a velocidade do meu carro. Só que para poder usar esse método, eu tenho que definir o tipo de retorno dele, tá? Para o nosso caso, ele vai apenas incrementar a velocidade do nosso carro, mas eu não retorno nada lá no código que está utilizando, na program. Não vou retornar nenhum valor. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou definir que o meu tipo de retorno é nada. Esse não vai retornar nenhum valor. E eu tenho uma palavrinha-chave que chama void. Ela serve para isso. Quando eu tenho um método que ele não vai retornar nada para a gente. Ele vai basicamente processar o que tiver aqui dentro, tá bom? Então, como é que vai funcionar essa ação? Eu vou pegar essa velocidade, essa variável aqui, e eu vou incrementar um valor para ela. Então, eu vou dizer que eu vou pegar o valor que ela tem atual e vou adicionar, por exemplo, 10 para essa minha velocidade, tá? E eu posso também ter uma outra função que eu vou chamar de desacelerar. Então, ela vai ter a mesma estrutura e ela também não retorna nada. Então, quando eu não tenho tipo de retorno, é meio estranho, né? Eu não retorno nada. Mas é essa palavrinha-chave que a gente usa, o void, tá? Tanto no Java quanto no C Sharp. E o que que esse desacelerar vai fazer? Eu vou pegar agora minha variável velocidade e eu vou dizer que ela vai pegar o valor atual da minha velocidade e eu vou diminuir 10. Tá? Então é assim que eu vou fazer. Então, basicamente, eu acelero e desacelero. São as ações que eu tenho para o meu carro aqui. Como é que eu utilizo isso aqui, tá? Vou só ver o que ele está chiando aqui. Ah, tá. Era só compilar o carro. Ele estava dando um erro porque antes a gente não estava retornando, né, o tipo. Aí ele falava que a classe estava com um problema e aí automaticamente onde eu utilizasse ele ia aparecer como erro também, tal. Então, eu tenho aqui meus objetos. Vamos usar esse carro X aqui como exemplo, tal. Então a gente vai pegar esse X e eu vou chamar, vou colocar o ponto e ele vai aparecer pra gente aqui. Ele apareceu, ó, o modelo, apareceu cor, apareceu velocidade, mas não apareceu acelerar, tá vendo? Tem um ano também. E aí ele não apareceu porque é aquela mesma ideia lá, eu preciso tornar aquilo público para poder utilizar, tá? Então vamos só incluir aqui esse public, que é um modificador de acesso. Ó, então vou acelerar, desacelerar. Então se eu ver aqui, ó, x, e eu incluir aqui, ó, ponto. E minha máquina hoje ela tá com preguiça, tá meio devagarzinho. Ó, eu tenho desacelerar e eu tenho acelerar. Então vou clicar aqui ó, no acelerar. E se eu pegar agora e escrever aqui uma mensagem, vamos copiar essa mensagem aqui. Vamos basicamente colocar ó, velocidade. E aqui eu vou colocar o valor da velocidade, tá? Meu atributo lá, velocidade, ele vai mostrar pra gente o valor. Se eu pegar e acelerar aqui de novo, ó, por exemplo, se eu vier e acelerei mais duas vezes e eu mostrar o valor, você vai ver que ele vai ser alterado. Então, vamos testar isso. Eu tenho o breakpoint, ó, que ele marca um local de execução. Eu vou deixar aqui o breakpoint tal, na linha 14. Clico nela, você pode clicar aqui, ó. Ou então você pode usar a tecla F9, tá? Para marcar ou remover um breakpoint. E aí vou executar com. Opa, apertei errado, F5. Apertei F4. Digitar a tecla F5 e ele vai executar pra gente. Então ele iniciou o código, já passou aqui ó, pelo X. Ele já montou pra gente o objeto ó, com os valores. E repare que a velocidade está zerado, né? Ó. Tá parado. Aí ele vai acelerar. Ó. Quando ele acelerar é boa. Ele mostra a velocidade 10. Se eu acelerar mais duas vezes, ó, você vai ver que ele vai mostrar velocidade 30. Se eu vier aqui chamar meu método para desacelerar, e eu copiar aqui para ver novamente a velocidade,
Então ele estava aqui como 30. Você vai ver que agora desacelerando, a velocidade dele vai cair para 20 agora, né? Que ele vai diminuir 10. Deixa só minha máquina pensar aqui um pouco. Aí. E agora minha velocidade, ó, está valendo 30. Chamei o desacelerar. E agora está valendo 20. Então ele vai realizando aquelas ações. E aí eu posso ter ações numa aplicação que realize cadastros, que dispare algum evento. Então, o método basicamente é isso, é uma função que serve para você codificar alguma coisa, alguma ação que ele vai fazer ali, tá? Então já vimos classe, o objeto que é a utilização da classe, vimos os atributos para esse objeto e a gente viu os métodos também, tá? Então já tem vários conceitos aí. Beleza? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora mais a fundo nessa parte de métodos, tá? Essas funções aqui. Vamos pensar aqui, ó, que eu vou ter uma outra classe, ó, vou adicionar classe. Acho que a gente chegou a ver num outro projeto. A gente vai criar rapidinho aqui, ó. Eu vou querer representar uma calculadora, tá? Eu tenho calculadora no mundo real lá e a gente vai montar a calculadora. E basicamente a calculadora, ela não vai ter, ela vai ter ações, tá? Então ela vai ter métodos, tá? Então, do mesmo jeito que pro carro tinha lá o acelerar, desacelerar, eu vou ter algumas funcionalidades na minha calculadora. A gente vai ver as operações básicas lá. Então a gente vai ter aqui, ó, a soma. Tá. E aí como é que vai funcionar esse método? Ó, lembra que eu tenho que colocar o parênteses, abre e fecha. E ele está reclamando do tipo de retorno. Então a gente, quando não retorna nada, coloca um void. Só que para esse caso, eu escolhi ele de propósito, porque eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular uma soma e eu quero retornar esse valor. Então eu não vou usar o void. Eu vou dizer que ele tem um tipo de retorno. E esse tipo de retorno vai ser, por exemplo, o inteiro. Ele pega dois valores e soma para a gente. Tá bom? E como é que eu recebo esses dois valores e somo eles? Eu tenho que definir isso através de uma coisa que a gente chama de assinatura do método. Então, o que é a assinatura? Eu vou olhar aqui dentro desse parênteses e o que eu tiver aqui vão ser os meus parâmetros de entrada para esse método, tá? E eu defino eles criando variáveis do mesmo esquema. Então, se eu tiver dois valores para serem somados, por exemplo, eu quero dois valores inteiros, então eu vou definir tipo aqui, ó, int, e eu tenho lá minha variável a. E se eu tiver mais uma variável, eu vou separar por vírgula, tá? Vírgula. Então eu vou ter um outro valor, um inteiro e um b. Então eu consigo passar dois valores aqui como parâmetro e realizar essa soma. Repara que ele está dando um errinho, né? Está sublinhado aqui. Ó. Ele está mostrando o erro porque ele está falando que eu tenho que retornar um valor que eu defini que é o do tipo inteiro. Então ele está falando, opa, você não está retornando o valor. Então por isso que ele está falando, tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Para fazer esse cálculo, eu vou criar uma variável R de resultado, resposta, e vou dizer ó, que essa minha variável vai o igual significa que eu estou atribuindo um valor para ela e eu estou atribuindo um valor de A mais B. Ah, e no C Sharp eu tenho um ponto e vírgula, né? Para cada final de instrução, preciso colocar um ponto e vírgula aqui, tá? Legal, fiz isso. E agora? Eu quero devolver esse valor. Aí eu vou usar essa palavrinha-chave aqui ó, de retorno. Return. E a minha variável R é quem tem o resultado, tá? É assim que funciona essa relação aqui de tipo de retorno e você retornar um valor. Eu não vou criar todas as outras operações, que a ideia vai ser a mesma. Só vai mudar o nome, né? Ó, divisão, multiplicação, e aí você vai mudar o sinal aqui. Só passando rapidinho, tá? Ó. De mais e menos é a mesma coisa, mas para multiplicação eu utilizaria esse símbolo aqui do asterisco. E a divisão é a barra, tá? Boa. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos usar essa calculadora que a gente criou. Então eu vou vir na minha classe Program. E a partir dela aqui eu vou criar um objeto da calculadora e vou chamar aquela soma, tá? Então eu vou ver aqui no finalzinho, ó. Vou deixar esse código aí. Então a gente vai ter o nosso objeto calculadora. Você vê que ele já vai aparecer pra gente. Vou chamar ela, por exemplo, de calc, tá? E vou instanciar esse objeto. Dou um new calculadora. Boa. Agora eu vou pegar essa calculadora aqui, ó, vou colocar o ponto no meu objeto calc
E eu vou ter aqui a soma. Essa soma espera dois valores, ó. Se eu não passar eles, você vai ver que ele vai ficar apontando aqui, ó. Opa, você não está passando os argumentos que são necessários, né? São requeridos, né? Para poder fazer o cálculo. Então tem que formar um parâmetro A e parâmetro B. Então vamos criar duas variáveis aqui para fazer esses testes, tá? Dois inteiros. Então eu vou ter aqui, ó, vou chamar de x. É que acho que já usou um x lá em cima, né? Vamos chamar de... Ah, pode ser A mesmo. A, vou atribuir 5 e vou criar uma variável B. Vou chamar de 2. E eu vou passar esses como parâmetro, ó. A variável A e a variável B. Só 2, né? Me empolguei aqui. E eu crio uma variável para pegar esse retorno, ó. Ela retorna o valor para a gente inteiro. Então eu crio um inteiro chamado C, por exemplo. Tá? Então ele vai executar e retornar para a gente, tá? Eu vou digitar um breakpoint aqui, um F9 depois do F5, para ele já executar o código e retornar para a gente bonitinho os valores. Ó, então ele já chegou aqui, ó. Ah, aqui ele tá no acelerar, né? Vou remover esse breakpoint com F9, tá? Executei. Então a minha calculadora foi criada e eu tenho aqui os valores A e B. Vamos entrar no detalhe. Eu quero ver o que esse método vai fazer. Então digita a tecla F11. Aí ele vai vir aqui, aí você vai ver que ele vai atribuir os valores pro A e pro B. 5 e 2. Vamos no F10 agora, ó. Ah, aqui eu deixei como vezes, né? Para mostrar. Vou modificar para mais aqui. Eu consigo voltar, ó, tá? Voltar essa linha para essa linha. Opa, voltar a linha para ser processada novamente, ó. Então ele deu 7, né? Foi 5 e 2 que a gente colocou, né? Costuma dar 7 isso. E ele vai retornar agora esse valor. E você vai ver que ele vai aparecer, ó, lá para a variável C. Ele tem um resultado e eu poderia escrever na tela, né? A soma. E colocar a variável C. Beleza? Então é assim que funciona esse tipo de retorno quando eu tenho meus métodos. Vamos criar mais um aqui só para a gente exercitar. Mas vamos fazer um mais legal aqui, ó. Ele vai criar divisão, multiplicação, que você já entendeu a ideia, né? Eu vou criar um, e ele vai retornar o inteiro também, mas eu vou chamar de, ó, resto da divisão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular um valor, ele vai receber dois valores também, só que ele vai retornar para mim qual que é o resto dessa divisão, quanto que vai sobrar dela, tá? Então, eu vou criar uma variável R de resultado, e aqui eu vou falar, vou pegar minha variável A, e vou fazer a divisão com B. Só que eu não vou fazer a divisão. Eu vou dividir, mas eu quero o resto, né? O que sobrar da divisão. Então esse é o símbolo que eu uso, tá? O percentual. Aí eu retorno essa minha variável R. É assim que funciona o resto da divisão. Vamos testar aqui, ó. Eu vou ter uma variável R de resto. Vou usar minha variável calc. Meu objeto calc, né? Na verdade. E vou chamar o método resto divisão. E aqui eu vou passar meus parâmetros A e B. Boa! Muito bem. Rodando o código novamente com F5. Então você vai ver que ele vai aparecer aqui. Vamos passar a soma direto. Vou passar o resto também, tá? Mas ó, divisão de 5 por 2 vai dar 2. Vamos ver lá, F11. 2 vezes 2, 4. E aí vai sobrar 1, ó. Então esse é o resto, ó. 5 dividido por 2 vai dar 2 e sobra 1. E aí ele retorna esse resto pra gente. Às vezes tem alguns cálculos que você precisa desse resto para poder fazer processamento aí da sua aplicação. Então a gente gravou um vídeo faz pouco tempo sobre cálculo do CPF. E aí lá no cálculo do CPF a gente precisa saber o resto de uma divisão. Ó. Tá certo? Então é assim que a gente cria os nossos métodos. E ele retorna pra gente aqui o inteiro. Se eu fosse retornar outro tipo de dado, eu mudaria, por exemplo, para double, trabalhar com números decimais. Poderia usar ele. Poderia ter string para retornar um texto. O caractere também, o char ou char. Então isso aí varia do que você tem que implementar, tá? Mas o método ele tem que ter um tipo de retorno, senão ele dá problema. Os parâmetros eles são opcionais, eu posso ter ou não parâmetros, e quando eu tiver mais que um, eu separo por vírgula, e eu tenho que especificar o tipo de dado deles também, tá? Então sobre métodos, basicamente é isso. O que é um método? Ele é uma ação que eu consigo fazer dentro da minha classe,
para os meus objetos executarem, tá? Então, vimos classes, objetos, atributos, que é o que caracteriza, né, uma classe, e os métodos. Então, esses são os principais aspectos, pontos que a gente vai ver hoje, tá? Sobre orientação a objeto. E a gente vai quebrar isso em alguns outros vídeos, porque tem bastante detalhezinho, então é legal a gente ver isso por partes, tá? Então, vamos ficar por enquanto com isso, com as classes e os objetos. E agora a gente consegue criar diversas classes, tá? Então, basicamente, vai mudar o nome e o que você vai caracterizar com elas, o que você precisar implementar com elas, tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha aí para ajudar a gente. Se inscreva no canal também e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e eu fui. Até mais. Joia.